Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do Ranisto. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like. E gente, era para ter feito esse vídeo ontem, mas eu quero pedir desculpa desde já, porque nós estávamos bem ocupados com a live do meu canal de saúde, né? O canal Ranisto Health and Life. Primeira live e era um momento histórico, então a gente não pôde fazer o vídeo. Então vamos fazer hoje, tá? Vamos falar hoje sobre o Campeonato Amazonense de 1984, o ano que eu nasci, tá? E nesse campeonato o Nacional foi o campeão e o Nacional montou uma verdadeira seleção, uma selenaça. Solta a vinheta! É o Ranisto chegou! Leão da Vila. E o jogo do Nacional decisivo foi no dia 9 de dezembro de 1984, um jogo contra o Rio Negro, né? E o Nacional fez uma partida memorável, deu empate 1-1, mas teve gol do Dario, famoso Dadá Maravilha, que estava nesse elenco, juntamente com o Edu, né? Dois grandes jogadores do futebol brasileiro, já em final de carreira os dois, mas chegaram aqui no Amazonas e voaram. Vamos conferir aqui como foi a classificação. E antes, vamos conferir aqui esse elenco pesadíssimo. Veja aí na imagem que vocês vão estar vendo aí, a imagem dos jogadores do Nacional. Então, o Nacional foi a campo com Reginaldo, China, Marcão, Murica e Antônio Carlos, Marinho Macapá, Carlos Alberto Garcia e Hidalgo, Bendelac, Dario e Edu, dois cracaços, né? E o técnico era o Paulo Mendes. Enquanto isso, o Rio Negro foi a campo com Cícero, Paulo César, Renato, Newton e Carlinhos, Reis, Elias e João Cláudio, Paulo Borges, Marciano e Tiquinho, técnico Ariovaldo Malícia. Os participantes foram Nacional, Rio Negro, São Raimundo, Sul América, Penarol, Libermorro, Fache e América. E aí, o campeonato amazonense continua sendo disputado por 8 clubes, né? E a gente fico feliz de ver que o São Raimundo já está conseguindo montar o seu time bem interessante, tá? E gente, falando aqui com vocês, tem muitos jogadores que participaram desse elenco. Nós tivemos Almir, Joãozinho, Freitas, o Celane, Tonho, Wilson, Fernandinho, Luiz Florencio, grande jogador, Sérgio Duarte, também muito bom jogador, Mário Sérgio, Beto Pastor, lendário jogador aí do futebol amazonense, Gilson Bazuca, Marquinhos Camarão, Paulo Galvão, também grande jogador, Nelson, Peu, Gato e Pesado. O Gato e Pesado jogaram apenas uma vez, tá bom? E aí nós vamos conferir como foram as classificações. Vamos começar aqui com o primeiro turno. Bom, no primeiro turno houve sim um equilíbrio muito grande, mas inclusive o Nacional pintando como favorito, mas não foi ele que venceu o primeiro turno, tá? Ele venceu, no caso, ele não venceu a primeira fase do primeiro turno, né? A primeira fase terminou com o Rio Negro na liderança, com 13 pontos. O Nacional alcançou apenas 9 pontos. E aí, Penarol e Libermorro empataram com 8 pontos. O Fache, Sul América, e por fim o São Raimundo, né? E aí a gente está vendo aí que apenas os 4 primeiros se classificavam. Então houve a classificação do Rio Negro, Nacional, Libermorro e Penarol, né? E aí nesse quadrangular do primeiro turno, né, na segunda fase seria, né, o Nacional fez 6 pontos e o Rio Negro fez 4, enquanto Libermorro e Penarol empatados com 1 ponto cada. E aí o Rio Negro, primeiro colocado do turno inicial, vai levar vantagem de 1 ponto contra o Nacional, que foi primeiro colocado do quadrangular.
a dupla regional decidiu no jogo com o título do primeiro turno. E aí a regra é a seguinte: o Rio Negro jogava pelo empate e o Nacional tinha que vencer, tinha a obrigação de vencer, e o Nacional venceu de 2-0 e conquistou o primeiro turno. Aí chega o segundo turno e o Nacional embalado, né, em relação ao primeiro turno, ele simplesmente consegue fazer 12 pontos e conseguir chegar à primeira colocação, vai chegando bem para o quadrangular, né? E o Rio Negro com 10 pontos, Fache com 9 pontos e Penarol com 8. Aí o Libermoor com 7 pontos, o América com 5 pontos, Sul América com 4 pontos e o São Raimundo com 1 pontinho apenas. São Raimundo, depois que voltou a disputar futebol, eu acredito que ele estava um pouco atrás dos outros clubes e aí estava sempre amargando a lanterninha, segundo ano consecutivo, né, sendo como o pior time do campeonato, né? E aí dessa vez trocou a situação, o Nacional campeão da primeira fase, e aí no quadrangular o campeão acaba sendo o Rio Negro. Então há uma troca aí, e essa troca da decisão vai ser entre esses dois clubes, e mais um regional acontecendo. E nós estamos falando justamente do jogo que eu falei do 1-1 lá no início do vídeo, que aconteceu lá. Teve gol do Dario, inclusive teve aquelas escalações que nós falamos daqui da agorinha, e esse jogo que deu o título ao Nacional, tá certo? E aí, gente, eu quero que vocês confiram uma curiosidade, que é o seguinte: nos jogos entre o Sul América, América e Rio Negro no segundo turno, o Nacional jogou com um time misto. Por isso que tem uma quantidade grande de jogadores que disputou o campeonato amazonense. Porque o time titular do Nacional estava disputando um campeonato no Marrocos. Aliás, um grande campeonato, grandes campeonatos, uma grande exibição do Nacional nesses campeonatos aí, inclusive sendo campeão fora do Brasil, né? Então é impressionante o que o Nacional fez no ano de 1984. No primeiro turno, o Nacional ganhou logo de início, primeira partida contra o São Raimundo, ganhou de 4-0. Depois ganhou do Libermoor de 1-0, ganhou do Sul América de 3-0, só que acabou tropeçando com o Penarol. O Penarol ganhou de 1-0 em Manaus. E aí o Nacional pega 3 empates. Esses empates contra o América, contra o Fache e contra o próprio Rio Negro, né? E aí na classificação teve toda aquela questão do quadrangular, que nós vamos falar sobre o quadrangular daqui a pouquinho. E no segundo turno, o Nacional ganhou do Sul América de 3-1, ganhou do Penarol de 4-0, perdeu para o Fache de 3-2, ganhou do São Raimundo de 3-0, ganhou do Libermoor de 3-0, ganhou do América de 1-0 e ganhou do Rio Negro de 1-0, né? E aí nos quadrangulares, como é que foi as campanhas do Nacional? O Nacional ganhou do Libermoor de 3-2, o Nacional ganhou do Penarol de 4-1 e ganhou do Rio Negro de 3-0, né? O Rio Negro ganhou do Penarol de 3-0, o Fache aplicou uma goleada de 10-0 do Penarol, o Rio Negro ganhou de 4-0 do Libermoor e o Penarol empatou com o Libermoor de 2-2. E aí tivemos o jogo extra, que foi o Nacional ganhar de 2-0 do Rio Negro, tá bom? Isso no primeiro turno. No segundo turno, o Nacional ganha de 4-0 do Penarol, o Rio Negro ganha de 1-0 do Fache, o Rio Negro ganha de 4-0 do Penarol, o Fache ganha do Nacional de 1-0, 2 vitórias do Fache no campeonato, hein? Em cima do Nacional. O Nacional empata com o Rio Negro de 0-0. E a decisão, o Nacional jogava pelo empate e empatou 1-1, como a gente já falou lá no início. E o Nacional teve uma campanha assim: 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, tá? E isso aqui em 12 jogos, tá? Com o mesmo número de jogos, isso aqui tá errado, essa interpretação aqui tá. Acredito que tá errado, porque eu acho que não foi só 4 vitórias não. Acho que foi 14 vitórias, né?
E enquanto isso, o Rio Negro conseguiu 15 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Tanto o Nacional quanto o Rio Negro marcaram 43 gols no campeonato. Enquanto o Nacional sofreu 11 gols, o Rio Negro sofreu 12 gols. Então foi muito equilibrado, tá? E aí existe uma acusação de marmelada. Vamos ver aqui o que o Carlos Zammit relata pra gente. Olha esse relato do Carlos Zammit a respeito de uma suposta marmelada. O final do campeonato de 1984 deu muito o que falar. Nacional, Rio Negro, Peñarol e Faixa estavam na luta para o quadrangular do último turno. O Rio Negro estava com 4 pontos e 6 gols a favor. O Nacional estava com 2 pontos e 4 gols a favor. No Faixa também com 2 pontos e 1 gol a favor. E o Peñarol estava zerado, pois havia perdido para o Rio Negro e Nacional, ambos por 4-0, sem qualquer chance, né? No Faixa foi para entrar no quadrangular, apesar de 6 gols, e foi no jogo contra o Peñarol que se deu a marmelada, né? O Faixa me ganha de 10-0 num time extremamente consistente, que era o time do Peñarol. Então é sim possível ter tido uma marmelada, certo? Então essa marmelada, né, o time faxiano venceu por 10-0 no dia 5 de dezembro de 1984. O jogo foi em Taquatiara, né, com o time local apresentando-se desfalcado. Acontece que o clássico Rio Negro e Nacional seria marcado 2 dias depois, e com a vitória de um deles, o Faixa entraria para a disputa final. Como terminou em 0-0, acabou o sonho faxiano. Então houve também marmelada por parte do Rio Negro e do Nacional, né? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e muito obrigado pela audiência que vocês têm nos ajudado, tá bom? Até a próxima, tchau! Direto de Manaus, no calor da emoção, coração bate forte ao nacional.